Olá, estamos de volta com o BPNcast e agora já na sua segunda temporada aqui no Lambreta Bistrô e Café e queremos convidar você para nos acompanhar nessa segunda temporada que vai manter aquele equilíbrio entre artistas e políticos, personalidades de um modo geral que contribuem para uma sociedade melhor. Desde pré-candidato ou a prefeito ou a vereadores, nesse pleito que nós teremos agora em outubro. E a gente quer lembrar você, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, Se você puder, além disso, deixar aí o seu like, também um comentário, fazer uma pergunta ou até mesmo sugestão de tema e de entrevistado, fique à vontade, que esse é o objetivo nosso, Não só fazer o programa de acordo com aquilo que a gente pensa, mas principalmente também ouvindo você com suas ideias e com suas sugestões. E na hora de deixar sua opinião e seu comentário, faça isso também de forma responsável, porque a gente tem liberdade para se expressar, mas para se expressar também de forma correta, porque a lei também pune quem vai além do que pode nos comentários, Então nada de xingamento, nem de agressividade, saiba também contribuir para uma rede social melhor. Esse programa vai para o ar não só no nosso canal do YouTube, mas também nas redes de podcast da internet. Então o Spotify e as demais redes também, além dos cortes que você sempre acompanha. E o fato da gente estar de volta com essa segunda temporada nesse período, nesses meses que antecedem o pleito, então é muito importante que você esteja atento, mesmo que não seja o seu candidato ou candidata, para o que é dito e para as informações que chegam. Você que está em dúvida, que ainda precisa formar opinião sobre isso ou fazer sua escolha, então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E essas boas-vindas também de hoje a gente vai dar para alguém que eu já conheci pessoalmente um pouco antes, conhecendo um pouco mais de sua história, para além da experiência que a gente teve de convívio lá na Câmara Municipal, conhecendo um pouquinho mais de sua história, eu também passei a admirá-lo mais. E eu queria deixar esse espaço também, essa oportunidade para você, hoje com o nosso convidado, que é o Sérgio Siqueira, que já esteve, inclusive na Câmara Municipal enquanto vereador e está aí de novo na luta para retornar, se Deus quiser, com os votos também, claro, a partir de 2025. Sérgio, seja muito bem-vindo, é um prazer, uma alegria, uma honra em poder tê-lo não só neste programa, como também nesse início de temporada aqui conosco. Paulo, eu quero dizer que é uma satisfação imensa participar nesse momento aqui desse programa. Quero parabenizá-lo pela iniciativa de levar ao conhecimento da população de Caruaru cada ideia dos pré-candidatos aqui da nossa cidade. E quero dizer também que tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, pela sua pessoa, pela sua imparcialidade. Eu tive o prazer de conhecer sua pessoa dentro dos bastidores da Câmara de Vereadores e até hoje admiro muito o seu trabalho e desejo sempre sucesso nessa sua missão. Muito obrigado. Sérgio, eu queria começar, porque agora eu acho que não é o momento necessariamente de a gente falar sobre proposta, sobre política e o que o candidato fez, o que não fez. Isso às vezes satura o público só com essa questão. Então por isso que sempre que eu trago um pré-candidato ou uma pré-candidata, eu tento entrar primeiro numa área mais pessoal, da própria história, a infância, as dificuldades, a adolescência. Então eu queria de início que você nos contasse um pouquinho de suas origens. Eu sei que você é de Caruaru, já é natural aqui da cidade, mas, por exemplo, seus pais vieram de outra localidade, de outro estado, se não eles, os avós. Qual a origem da família Siqueira? Olha, Paulo, meus pais, eu sou filho de Sérgio Siqueira e Marta Melo. Meu pai é natural de São José do Egito. A origem da família Siqueira é de São José do Egito, sertão do Pajeú. E minha mãe é caruaruense nata aqui da cidade de Caruaru. Tanto ela quanto os meus avós maternos têm as raízes aqui de Caruaru. E eu sou nascido e criado aqui na cidade de Caruaru. Nasci aqui no bairro Maurício de Nassau.
convivi muito tempo na minha infância aqui na Rua da Matriz. Rua da Matriz era o lugar que eu era apaixonado. Rua da Matriz, estação ferroviária, Monte do Bom Jesus, a feira de Caruaru. Era algo que me entusiasmava enquanto criança e até hoje eu sou apaixonado por esses locais. Você estudou onde? Essa parte, digamos, do antigo primário, né? O que era assim que... Eu comecei aqui no Colégio Diocesano. Colégio Diocesano, onde eu fui até a 8ª série. Passei pelo Colégio Santo Antônio e tive uma breve passagem pelo Colégio 7 de Setembro, mas meu segundo grau foi no colégio que eu mais me identifiquei, assim, como aluno, com os professores, foi o Colégio Municipal Álvaro Lins. Então terminei meus estudos no Colégio Municipal Álvaro Lins. Qual o período que você passou pelo 7 de setembro, lembra? Mais ou menos? Passei apenas um ano, de 90 a 91. Foi muito rápido, né? Eu também não lembro, se fosse um tempo um pouquinho mais largo, eu ia ver se a gente tinha, porque foi lá onde eu também estudei. Tirando essa questão que você já colocou aí do Colégio Municipal, você traz na memória a lembrança de um professor, de uma professora que marcou muito, ainda quando criança? Claro, como criança, eu tive uma professora que era a minha professora de jardim da infância, que era a minha tia, Ana Luísa. Então, e era tia mesmo? A minha tia, irmã da minha mãe, e foi a professora... Não era tia só que se chama... Não, uma tia mãe, né, como a gente diz, né, que era minha tia e madrinha, e eu gostei tanto dela que deu trabalho para sair da turma dela, para me desapegar quando ia passar para a turma seguinte. Agora, se ela estivesse aqui, eu ia perguntar se ela também gostaria de permanecer mais tempo com o aluno, Sérgio Siqueira, não com o sobrinho, ou que se queria se livrar logo, né? Como era nesse período? Você era mais quietinho, calado, recuado, sentava lá atrás, sentava na frente, prestava atenção, tirava boas notas? Eu sempre fui um pouco calado, Paulo. Eu sempre fui um pouco quieto em sala de aula. Não era muito estudioso, né? Não tinha essa vontade toda assim de me destacar como primeiro, mas eu sempre fui aquele aluno comportamento, era um comportamento comportado, mas tinha as matérias que eu me identificava. Eu era ruim em matemática, né? Sempre tive dificuldades nas matérias de exatas, né? Química, física. Tanto que quando eu fui fazer vestibular, eu procurei a área que eu mais me identificava, que era justamente a área, eu sou formado em Direito, e me identifiquei, assim, procurei as matérias que eu não tinha dificuldade, que é justamente Direito não exige tanta questão assim, não tinha peso naquela época em matemática, nem física, nem química, então a gente tem que procurar algo que a gente se identifica, né? Então foi por aí que eu fiz o curso de Direito, me identifiquei muito com a área e pude dar a minha contribuição dentro de tudo aquilo que eu aprendi ali, né? Nessa sequência de formação, você chegou a fazer curso de oratória? Não. Veja como é impressionante, né? Porque, veja, ele fez a opção pelo campo do direito, mas enquanto advogado, o advogado ele precisa reunir bons argumentos, precisa, às vezes até no tom da voz, saber a forma de expressar o que está sentindo, pensando, o que quer provocar. E também, enquanto vereador, né, para usar a tribuna ou até mesmo para dialogar com o povo, conversando, também precisa. Então, você desenvolveu essa arte, o dom da fala, em outro ambiente, não necessariamente em cursos. E isso veio de quê? Como é que você foi se soltando mais para se comunicar melhor? Porque você se comunica bem. Olha, Paulo, eu, enquanto criança, eu tinha dificuldade de me comunicar. Eu sempre tive dificuldade de me comunicar. Mas a vida, ela vai nos levando a caminhos que a gente vai tendo que ter o aprendizado com as dificuldades que a gente vem enfrentando. Então, eu fui adquirindo isso ao longo do tempo, pelas passagens que eu tive no serviço público, no serviço privado. Então, a gente vai, e quando a gente se depara com um cargo eletivo, um cargo público eletivo, então a gente tem que... Há uma exigência um pouco maior e abre os caminhos, ou a gente procura algum curso de oratória,
Para você ter ideia, eu sou radialista também, pouca gente sabe disso. Eita, eu ia encaixar isso daqui a pouco. Eu ia dizer, olha, eu fiquei sabendo que você deu uma contribuição profissional no campo da TV, mas a sua vocação eu acho que era mais para o rádio, né? A própria voz. Na verdade, eu nunca fui, eu fui radialista de bastidores, né? No caso, trabalhava por trás das câmeras, né? Eu trabalhava na exibição, depois fui para a coordenação. Mas não era o radialista ali de voz, Sim, mas ninguém percebeu isso? Não. Essa vocação sua também. E naquela época eu ainda era um pouco muito calado. Também estava desenvolvendo. E hoje em dia as rádios são basicamente tudo FM, mas eu ia até dizer, naquela época se aplicava mais a FM do que a AM, né? Exatamente. Exato. Então trabalhei por vários anos, foi o meu primeiro emprego, foi numa emissora de televisão aqui em Caruaru. Na época, eu acredito, 1993, não teve Asa Branca. Ah, já teve Asa Branca. Quando a Asa Branca já tinha um ano ela tinha um ano, funcionava também no Monte do Bom Jesus. Uhum. Eu já gostava no Monte e até hoje sou apaixonado por aquele lugar. Antes de eu vir para cá hoje, eu passei pelo Monte. Eu sempre dou uma passada no Monte. O Monte ali onde é como se eu renovasse minhas energias quando eu subo naquele local. Impressionante, falando em local, e nisso que você colocou, um monte desse ambiente que a gente está, que traz a memória, né, de um político que marcou na história da cidade, ali naquela redondeza, que é o Lambreta, e inclusive esse espaço que a gente está utilizando para fazer o podcast é o espaço construído, né, elaborado em homenagem a ele. Se você ainda não conhece, venha conhecer, que aqui além do ambiente agradável, do café gostoso, tem também esse ambiente aqui e outros que contam um pouquinho a história da cidade. E ele, inclusive, que era daquela área. Foi no seu período ainda? Olha, você falando no saudoso Lambreta, eu tenho muitas recordações, porque como nós tínhamos turnos de trabalho na emissora de televisão, que começava às 6 horas da manhã, e a gente subia todos os dias ali, aquela ladeira, o carro nos levava e nos trazia. Então, quando eu pegava o turno da manhã, a gente via uma certa quantidade de pessoas naquela área, redondeza ali da casa dele, da praça, que, ou seja, eram as pessoas que estavam ali, porque ele ajudava muita gente naquela redondeza ali. Então, era uma pessoa muito querida e eu tenho boas lembranças dele, né? Aquela pessoa do bem que gostava de ajudar as pessoas ali e isso marca, né? Marca também, uma vez que você disse que é a primeira vez que está conhecendo aqui, né? As instalações do Lambreta Bistrô Café, marca também o cafezinho daqui, viu? É o que a gente vai experimentar agora. Vamos degustar aí o café Lambreta. É a Vitória que está nos servindo. Obrigado. E eu queria, Vitória, que também, como sempre, que o público... há um público que nos acompanha, mas há um público rotativo, que você nos explicasse também que café é esse que a gente hoje vai experimentar. Esse aqui é o café Lambreta, ele é mais simples, mas ainda são mais gostosos também, né? Ele é servido no copo americano também. Ele é leve, mas ele é muito bom. E o melhor café é no copo americano, no copo americano. Raiz, né? O raiz. E é o processo de filtragem, não, como é que se chama? De coagem na hora, né? Ele já... Você que está em casa nos acompanhando, só vindo aqui para conferir. Isso, se precisar. Obrigado, Vitória. Aquele período que a gente toma decisão, né, até mesmo observando a vocação, e não só a dificuldade em relação ao estudo. Isso ajuda também. Mas que faculdade eu vou fazer? Isso veio fácil na sua vida? Você já sabia que estava sendo conduzido para a área do direito, para esse... Veio sim, Paulo. Quanto a isso, eu não tive dificuldade. Uma porque, como eu te falei, eu não me identificava com algumas matérias, como matemática, química e física, e eu tinha muita vontade de seguir a carreira policial. Então, eu não tinha, assim, a mínima vocação para advogar, para exercer a advocacia. Minha vocação era para a área policial.
Então, eu já desde cedo, estava decidido a fazer o curso de Direito e buscar uma carreira policial. Que foi e na assim eu SES, fiz, não é isso? foi na SES, me formei na SES, depois que saí do colégio municipal, eu passei um período estudando, fazendo cursinho, e fiz vestibular na SES, passei, onde concluí o curso, e dali surgiu um concurso público. Em na seguida, eu já na faculdade. Então surgiu esse concurso público, eu passei para policial penal e ali segui carreira durante 21 anos. aqui na cidade mesmo? Aqui na cidade. Trabalhei por todo o meu período, trabalhei aqui em Caruaru, aqui na penitenciária Juiz Plácido de Souza. É sério que eu ia perguntar agora, que também durante esse período sempre foi lotado lá? Sempre fui lotado. Quer dizer que você não chegava a ter atividades externas? Não, eu tive uma atividade durante esse período que eu trabalhei na gerência de inteligência e segurança orgânica, que era a inteligência do sistema prisional, mas era tudo ligado à unidade, principalmente à unidade de Caruaru. E terminou, salvo engano, se não terminou, mas chegou a esse ponto, nas diversas contribuições que você deu lá, chegou a um período a dirigir? Cheguei sim, cheguei, passei no período de 2013 a 2016, eu assumi a direção. Naquela época tínhamos uma grande dificuldade naquela unidade prisional onde vários homicídios estavam acontecendo e houve uma mudança lá de direção. Detentos da penitenciária de Caruaru, em Pernambuco, reiniciaram agora de manhã uma rebelião. 6 presos foram mortos e outros 15 ficaram feridos no motim que começou no sábado. Ainda no fim de semana, a situação foi controlada, mas agora os presos voltaram a se rebelar. Eles mesmos divulgaram imagens em redes sociais. A penitenciária de Caruaru tem capacidade para 380 pessoas e hoje abriga cerca de 1.800. 11 detentos já foram transferidos. E a gente entrou dia 13 de maio de 2016. E daí nós demos início a um processo de humanização e daí nós conseguimos zerar os homicídios que ocorriam dentro daquela unidade prisional. Eu gosto sempre de lembrar esse assunto, embora que se a gente fosse aprofundar nele, a gente vai se perder aqui na pauta, mas a dificuldade que as pessoas têm de compreender o papel de cada um na sociedade, né? Por exemplo, o papel do policial você me corrija assim, se faltar mais alguma coisa, mas assim, o papel do policial, além da polícia investigativa, né, que salvo engano é a civil, ela trabalha mais nessa área, mas o policial prende, pode tirar de circulação e deve, dependendo da situação, né? E a pessoa, enquanto está detida lá, tirando de circulação, fica aguardando o julgamento, dependendo do caso. Quem tem a função de julgar e de dar a sentença já não é mais o policial, né? Isso aí já é outra instância. Mas, infelizmente, por uma série de fatores, né, que são muitos, não são poucos, se for fazer uma análise, isso é algo amplo e muito delicado. Mas, assim, muitas vezes o policial, por muitas circunstâncias ou por despreparo, ele acaba sendo o executor da pena, né? Ele pega um bandido ali, um cara safado, um cara que não presta, um cafajeste, um malandro, e muitas vezes nem né? Porque às vezes ele é colocado numa situação que quando vai para a justiça e vai comprovar e vem os erros, vem uma série de outras coisas a mais, ou então às vezes ele estaria ali para cumprir um delito menor, né? Por um delito menor, então a sentença dele poderia ser menor, e às vezes quando cai na mão de um policial despreparado ou numa circunstância assim, ele acaba sendo naquele momento, além de ter a pressão da polícia, acaba tendo ali a sentença, e muitas vezes a sentença que não existe no Brasil, que é de pena de morte, acaba acontecendo também. Mas essa experiência de humanização, né, que eu também conheci, e acredito nela, ela acontece num processo prisional também dependendo da gestão, né? Quando a gestão ela consegue se organizar melhor, ter um olhar mais sensível, e no seu período isso aconteceu. Não é facilitar a vida do preso, mas é fazer com que ele cumpra com dignidade aquele débito que ele tem com a sociedade.
Exatamente, Paulo. Principalmente com as famílias, entendeu? O familiar não tem culpa do que aquela pessoa cometeu aqui fora, entendeu? Então, a gente não pode, como é que se diz, levar uma culpa porque... Para o pai, para a mãe, para o filho. As famílias, elas sofrem mais, em determinadas situações, elas sofrem mais aqui fora do que aquela pessoa que está ali dentro. Então é muito triste quando você se depara com algumas pessoas que você vai conversar, que você vai analisar, porque quando você passa por uma situação de gestão prisional, você vira médico, você vira psicólogo, você é policial, você... Pastor ou padre. Também, e isso daí contribui muito. Então, eu tentei, naquele momento, chegar junto das famílias para entender qual era a maior dificuldade daquelas pessoas ali dentro. Então, você vai aprendendo um pouco de cada um. É tanto que você, com isso aí, você vai adquirindo uma experiência enorme. Quem passa por uma gestão de unidade prisional, você tem um currículo enriquecido na vida sem você precisar ler tanto, nem foi uma outra faculdade lá dentro. Você vai pegando um pouco de cada um, entendeu? E olha, algo que eu digo sempre à população, por onde eu passo, que existe sempre, Paulo, uma curiosidade das pessoas em saber como é o dia a dia, como é a rotina dentro de unidade prisional. Então as pessoas têm aquela curiosidade. Existem alguns mitos, né? Existem muitos mitos, e as pessoas conversam muito. Então eu digo, olha, dentro de unidade prisional não só tem bandido, não. Passei 21 anos ali eu já vi pessoas de classe baixa, classe média, classe alta, e também vi o seguinte, ali passaram pessoas que, inocentes, caíram cidadãos de bem, que por um eventual momento ali se depararam em algo errado, certo? Como um crime de trânsito, embriagado, cometeu algo que se arrependeu. Um lapso, uma discussão. E uma discussão de trânsito, e puxou uma arma, e alguma coisa aconteceu, e a pessoa foi para lá, mas ele não é bandido. Ele teve um momento, o homem é de momento, ele teve um momento ali de fúria e acabou cometendo algum delito, e foi para lá, mas pagou o que devia e saiu. E tem o elemento quanto mais aquele que não deixa de praticar o crime. Então, tem essas três figuras aí que todas elas têm um perfil diferente. Então as pessoas às vezes não acreditam que as pessoas podem se recuperar, as pessoas podem se ressocializar. Mas eu me deparei com várias situações e eu acredito que tudo é possível. Ok, vamos lá. Quando você tornou-se candidato, quando você tomou a decisão de entrar para a política, a vida, ela tem política em todos os ambientes, em todas as situações, né? A arte de tomar decisão já é uma questão política, né? Uma opção que a gente faz, mas em que momento assim você percebeu que poderia servir também à população, estando enquanto legislador, né? Atuando como vereador? Olha, Paulo, foi como eu falei anteriormente, eu nunca imaginei, enquanto adolescente, ou um determinado período da minha vida, em me tornar político. Então, a partir da experiência, tudo partiu da minha participação na gestão da penitenciária Juiz Plácido de Souza, aqui em Caruaru. Então, daquele trabalho que a gente conseguiu fazer, que a princípio, quando eu fui convidado, eu ainda fui um pouco resistente, mas teve uma pessoa que disse a mim, nunca diga não antes de você tentar e ver se dá certo. Então tudo foi dando certo, a gente foi conseguindo, tinha situações lá que eram terríveis, que a gente se deparava em questão de humanização, de local de dormida das pessoas, familiares em fila, levando chuva, e a gente foi, e daí meu trabalho teve uma certa visibilidade, tanto para aquelas pessoas ali, quanto para a sociedade, e vários amigos. Então as pessoas me pediram que eu fosse candidato, e aquilo ali me deu um certo frio, né? No início... Será que isso é para mim mesmo? Eu não sei se esse é o meu perfil, mas aí teve um determinado momento que eu, como eu disse a você, o homem é de momento, e eu vou encarar o desafio. E fui para a primeira eleição.
primeira eleição partiu do pedido das pessoas que visualizaram, que perceberam o nosso trabalho, que acreditaram na minha pessoa. E na primeira eleição fui eleito. Não tinha dinheiro para gastar, não tinha carreata. A gente fazia campanha, como sempre fez, fazendo porta a porta, o amigo. Eu tenho muitos amigos, muitas pessoas que gostam de mim. A gente pedia um, outro pedia outro, formava aquela corrente do bem. E dessa forma foi feito. A gente teve 1.725 votos em uma eleição a primeira vez. Que geralmente o pessoal faz o teste, tem ali sim uma boa votação, mas não tão expressiva, né? Exato, exatamente. Então, os votos, algo que eu quero ressaltar aqui, sempre foram votos pulverizados. Eu digo pulverizados porque nós tivemos votos em quase todas as urnas da cidade. A gente eu nunca tive reduto. Aquele reduto que o pessoal denomina como sendo do vereador, né? Os votos eram espalhados por toda a cidade. Então, foi uma eleição muito positiva. Eu não acreditava que ia entrar na primeira. Não acreditava. Essa daqui é de testemunho. O Elma aqui sempre teve... Está aqui nos acompanhando. E é uma pessoa que, tanto ela quanto o amigo Walter aqui, sempre nos acompanha desde a primeira. E são guerreiros que vestem a camisa mesmo e acreditam no trabalho. E daí a gente foi conquistando. Volta a voto. Muita gente não acreditava também. E no final veio o resultado. E a gente foi vitorioso graças ao povo e à vontade de Deus. Uma vez que ganhou a eleição, foi montar a equipe. Foi daí onde eu conheci a Welma, gente, porque eu estava trabalhando lá enquanto servidor público também na Câmara. E a gente acaba também criando laços fraternos, né, de amizade. E que foi o que aconteceu comigo. E graças a Deus uma amizade que perdura até hoje. Mas, então você começou a montar a equipe, começou a trabalhar. O que é que você tem de recordação desse primeiro mandato? Eu digo isso porque ele está postulando agora a possibilidade de votar e pode ir então para o segundo mandato. Mas nesses primeiros 4 anos, qual a sua experiência? Qual a área que você se dedicou mais? Onde é que foi mais o foco do seu trabalho? Nos fale um pouco também sobre isso. Olha, Paulo, eu sempre fui uma pessoa que nunca tive muito apego a gabinete. Eu sempre fui de campo, sempre fui de rua. E isso desde a gestão onde eu trabalhei, dificilmente, para me encontrar no gabinete, era mais fácil me encontrar andando circulando nos locais de trabalho do que me encontrar ali por trás de um birô. Então, eu levei essa experiência para a Câmara de Vereadores. Daí nós criamos o gabinete itinerante, com o apoio de não era bem um aplicativo, mas era um sistema que era o cidadão colaborador, onde as pessoas solicitavam através de um número telefônico a nossa presença e nós íamos nos bairros, na zona rural. E aí a gente conseguia montar aqui a equipe e fazer um programa de escuta popular. Então, daí nós ganhamos uma certa visibilidade, porque tinham locais que a gente percebia que as pessoas tinham dificuldade para vir na cidade. As pessoas moravam longe, muitas pessoas sabíamos que iam gastar muito para chegar até a cidade. E a gente poderia ter 1, 2, 3 pessoas, a gente deslocava o nosso gabinete até aquela comunidade e dali nós íamos ouvir um a um e procurar resolver ou minimizar o problema de cada pessoa que nos procurava. Olha, tem tanto buraco no Demóstenes Veras que muita gente, muitos moradores, por conta própria, já interditaram algumas ruas com medo de cair com seus veículos nos buracos que existem. Não buracos não, são crateras que existem naquele local. Muita gente não sabe, mas 50% do IPVA que é arrecadado, ele fica para o município. Para o município utilizar esse dinheiro aí na reconstrução de vias públicas, né? De calçamento, de asfalto. E a gente não vê aí um serviço eficiente do município, como uma operação de manutenção de vias. A Rua São Sebastião, uma das ruas mais antigas da cidade de Caruaru, que fica por trás da Câmara de Vereadores e atualmente vive num abandono desse. Em seguida,
no ano de 2020, salvo engano, que foi até aquele período da pandemia, foi quando houve um desafio a mais para quem estava em mandatos, né, seja como prefeito ou como vereador, que era como organizar, como se relacionar, como fazer uma campanha sem poder ter o contato, como você mesmo colocou aí, né? Quer dizer, a pessoa tem uma certa estrutura, tem dinheiro, ele pode até encontrar outras formas. Mas quem precisava ir de casa em casa, conversar, manter isso, então era um desafio a mais. E nesse período foi quando você não foi reconduzido à casa. A gente poderia pontuar que foi também essa dificuldade em relação à pandemia, como outras pessoas tiveram? Olha, Paulo, a pandemia foi uma situação atípica, né? A gente sabe uma situação atípica para todos. Eu sei que tivemos momentos difíceis, mas mesmo assim nós encaramos com a equipe, tomamos as medidas sanitárias, né? As precauções sanitárias cabíveis, que eram o uso de máscaras, uso de álcool, mas fomos à casa das pessoas. Era o único recurso que a gente tinha. A gente nunca teve estrutura. E que não foi abandonado, pela resposta que você deu anterior, que não foi abandonado, porque tem vereador que eu acho que se descuida nesse sentido, né, que tem uma postura antes de chegar na casa e quando chega se distancia um pouco dessa prática. E pelo que você colocou aí na sua resposta anterior, aquilo que o levou, você manteve, né? Que era o relacionamento com as pessoas, os contatos, a visita na base. Então, realmente, era difícil fazer a campanha de outra forma. Exatamente, porque o nosso trabalho sempre foi aquilo, olho no olho, porta a porta, porque o eleitor que olha o político, que olha nos olhos dele, dali ele ganha ou perde a credibilidade, né? Então, eu sempre acreditei nisso. Por isso que os locais onde a gente tem passado, onde a gente tem visitado as pessoas, dificilmente a gente tem rejeição. Porque a gente sempre foi do corpo a corpo, olho a olho, entendeu? E a gente fala a verdade. Nem tudo o político pode resolver, mas eu não sou homem de meio termo. Comigo, ou sim ou não. Em todos... Inclusive naquela questão de pedido, que o pessoal também tem esse vício, embora que a gente entende, né, que as limitações do Estado, muitas vezes de atender, também leva a população a isso, mas de estar pedindo, pede uma cirurgia, pede um milheiro de tijolo, pede, às vezes, um tratamento na área da saúde ou alguma coisa na educação, que não é o papel do vereador. O vereador está lá para fiscalizar a obra e legislar. Mas... É muito interessante também quando o vereador, o político, ele tem essa postura, né, de dizer um não sincero, né? Claro. Muitos ficam enrolando, volto para a semana, me procure quarta-feira, tal hora. Olha, com Sérgio Siqueira isso nunca aconteceu, porque eu ou dou sim ou não. Eu odeio essa questão chama-se cozinhar o galo na linguagem política, né? Na linguagem popular. Eu nunca fiz isso com ninguém, nem gosto que façam isso comigo. Então, comigo, ou é sim ou é não. Eu lhe falando, nesses 4 anos de legislatura, eu nunca me abstive de votar em nenhum projeto. Ou eu votava sim ou votava não. Eu não gosto do meio termo. Então, eu sempre fui homem de uma palavra só. Eu sou do tipo que minha palavra vale mais do que uma assinatura numa folha de papel. Então, quando a gente chega junto da população, que a gente conversa com o povo, que a gente passa essa credibilidade, que a gente adquire esse respeito, a gente consegue manter ou evoluir a votação que nós tivemos, né, na primeira. Então, primeira eleição, 1.725 votos. Na segunda, a gente teve mais votos. E o que é que aconteceu que não... Né, como é que se explica não ter chegado a gente saiu de... Já que não foi a questão da pandemia, né? Também, né? A pandemia a gente sabe que atrapalhou... Ajuda a limitar. Né? Mas nós saímos de uma votação de 1.725, fomos para uma votação de 1.851 votos. Então, uma situação difícil daquela de pandemia, a forma como... Nós sempre fizemos política. Certamente seria mais, né, se tivesse uma situação normalizada. Aí vem a questão da lei eleitoral, né? Que a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar porque é a lei. Mas a gente vê... voto entra. A gente vê que pela vontade do povo, se fosse pela votação, eu fiquei em 14º lugar. Entraram 9 vereadores com menos votos do que eu. Então não foi 1 ou 2, foram 9.
Eu digo, então, o povo me quer. Então, vamos para a luta novamente. Aí, por isso que eu Isso volto também à motivou, pré-campanha. Também, a você claro. permanecer ativo no Claro. meio político, porque você permaneceu. E esse ano, como é que estão os preparativos? Qual o partido que você está filiado? Como é que estão as articulações? A composição do seu grupo é uma composição favorável ou não? Como é que está vendo? Está aliado a quem na majoritária? Nos relate um pouco sobre isso. Olha, nossa perspectiva é muito boa, porque o nosso grupo, eu digo, é o exército de Sérgio Siqueira, porque é um exército mesmo, que ele se forma de pessoas boas, pessoas que acreditam no meu trabalho, pessoas que vestem a camisa de verdade. Independente de qualquer coisa, o pessoal está junto, está unido, e a gente tem feito várias visitas como pré-candidato, pedindo apoio. A gente sabe que não pode pedir voto nesse momento, mas quando a gente encontra que pede o apoio, o pessoal diz, eu estou com você, eu estou firme, eu estou forte. Isso vai nos dando força, vai criando um clima bom, né? E a política vai ficando mais contagiante, entendeu? A gente vai se contagiando com esse clima. E eu estou no Podemos. O Podemos, ele tem 5 vereadores de mandato, tem vários suplentes de vereadores, e eu estou no Podemos, estou apoiando o prefeito Rodrigo Pinheiro, e nós estamos aí nessa luta, em busca de apoio nesse momento. Nossa convenção será dia 20 de julho, e nós acreditamos, estamos com a melhor... É uma chapa muito bem competitiva, ela está bem estabelecida, alguns vereadores já de mandato, outros que não estão com mandatos, mas como no seu caso, né, que tem força eleitoral. Então eu concordo nesse sentido de que realmente deve ser um grupo muito bem sucedido. É um grupo competitivo, não é fácil, é um grupo que assim, tem que haver um empenho de cada um, porque não tem favorito nessa chapa. Então é uma chapa que você está indo em condições de igualdade, mesmo eu sabendo que tem pessoas de mandato, mas eu também tive uma boa votação. E estou junto com esse pessoal, que a gente sabe. O ruim é quando você vai para um partido que você sabe que a perspectiva dele é só fazer um. Ou fazer um que já tem um, claro que vai ser o candidato. Então, que vai ser que vão dar total apoio. Que você está indo para lá com esse objetivo de já eleger aquele... Exato. E aí, nesse partido que nós estamos, a gente tem a probabilidade de chegar também. Todos têm. A gente sabe que o pessoal que tem mandato também tem um mandato na mão, tem as suas... tem apoios, né? Tem um serviço prestado, mas eu digo a você uma coisa, o grupo que me apoia é muito bom, é um pessoal muito fiel, um pessoal que veste a camisa, e por onde eu tenho passado, eu tenho percebido a sinceridade, a lealdade das pessoas que sempre me acompanharam. Muito bem. Em relação à projeção de um novo mandato, né, que deve ser confirmado a partir de outubro, para ser exercido a partir de janeiro do ano que vem. Você já consegue ver, até pelo que tem circulado na cidade, o que você poderia fazer de diferente, ou na maneira de trabalhar no gabinete, se muda alguma coisa, não muda? O que é que você visualiza em relação a isso? Tem alguma ideia nova já, que já ouviu, algum projeto? A base do nosso trabalho na Câmara de Vereadores sempre será a vontade do povo. Então eu trabalharei sempre dessa forma, ouvindo a população, com esse programa de escuta popular, e a população é quem vai dar o rumo ao nosso trabalho. Nós trabalhamos em cima do que o povo solicita. E eu acho que essa é a democracia, né? O trabalho do vereador ele não é fácil, porque muitas pessoas esperam que o vereador pode fazer muito, né? E o vereador, eu digo sempre, o vereador é o para-lama, é o para-choque, é quem recebe toda a pancada, é o político mais próximo da população, né? A população não vai na porta do deputado, mas ele vai na porta do vereador, e com razão, porque ele sabe que o vereador é aquela pessoa mais próxima dele, que está na rua, é o elo dele entre ele e o executivo. Então a gente vai agir dessa forma, vai conduzir da mesma forma, sendo de uma forma mais intensificada essa questão do trabalho de ouvir as pessoas de perto.
Muito bem, e que funcionou, né, de forma correta como foi colocada no primeiro mandato. Funcionou até naquela observação que eu fiz, né, que você não se distanciou, às vezes de propósito ou por descuido. Muitos políticos, quando chegam no poder, né, acabam se distanciando da base, se distanciando dessa prática, né, de estar atenta aos anseios da população, né, porque realmente é daí que se deve tirar o que se pretende fazer, né. Muitas vezes a gente olha algo e acha aquilo bom, mas um olhar de quem está lá, né, convivendo no dia a dia, certamente vai ser um olhar mais exato a ser suprido, a ser atendido. A gente está chegando ao final, né, de mais um BPN-Cast, de mais uma edição. Quero lhe lembrar, né, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não curtiu, né, já pegou o programa aí caminhando, então deixe o seu like, deixe sua mensagem em comentário, compartilhe, né, com pessoas que você conhece. Eu acho que é sempre interessante. Então você que não só já decidiu, né, o seu voto pelo Sérgio e já é da militância dele, mas também outras pessoas, porque as informações também nos enriquecem, então é importante que você compartilhe. E Sérgio, esse momento agora final, né, nesse ambiente que a gente já reforçou na abertura e durante o programa, né, tão agradável, que é o Lambreta Bistrô Café, fica agora esse momento para os seus agradecimentos, algo que você queira acrescentar, que de repente a gente não tenha comentado, né, não tenha conversado e você acha importante colocar. Esse momento é seu para isso. Paulo, voltando à questão do gabinete, né, dos pedidos que a população nos fez, porque seu programa passou tão rápido que eu ainda esperava que fique à vontade, o espaço é seu. Então, quer dizer que nós fizemos vários requerimentos, foram mais de 400 requerimentos, várias indicações, vários projetos de leis. Então, vou dar como exemplo alguns requerimentos que a população nos solicitou e nós pedimos, e hoje eu me sinto muito feliz em ver essas obras ver a população ser contemplada com a entrega dessas obras, que foi a coberta da feira das Coabs 1 e 2, a reforma do açougue público, que nós solicitamos também, e calçamento de várias ruas. Para você ter ideia, na comunidade do Rafael aqui, que é o segundo distrito, as pessoas lá tinham de grande dificuldade com telefonia. Eu observava que as pessoas subiam em escadas, em árvores, primeiro andar, por questão de sinal, para poder ligar. Então nós conseguimos isso aí. E essas pessoas hoje, elas têm uma rede muito melhor, as pessoas utilizam celular. E isso daí foi um grande avanço, porque imagina você morar numa zona rural, numa comunidade dessa, bem próxima da cidade, você precisa de uma ambulância, precisa da polícia, e não tem como ligar para ninguém. Não tinha, era terrível aquilo ali. E outra situação também foi a questão de abastecimento d'água. Nós tivemos várias indicações e aguardamos com ansiedade a chegada da água no Rafael pela agricultura, que está bem próxima aí. Então, algumas comunidades nós conseguimos, outras estamos aguardando com muita ansiedade, como eu disse, pela chegada dessa água, que essas pessoas merecem. Eu digo comunidade do Rafael, quando eu digo zona rural, não é mais zona rural, ali já é considerado zona urbana. E ali é um dos locais que eu tenho muito apreço pela população, porque são as pessoas que estão ali, que estão comigo. Tem uma grande liderança lá, que é a Dona Cida Ilha, eu quero mandar um abraço para ela também. Ela é uma grande guerreira naquela comunidade. E quero agradecer agora, nesse momento, primeiro a Deus por estar aqui e a você pelo convite que nos fez. E mandar um abraço mais uma vez para minha amiga Elma, companheira aí todas as horas aí na política, meu amigo Walter aí, companheiro de todas as batalhas aí, nosso amigo Walter, a todos que nos acompanham aqui, e dizer que foi um grande prazer participar mais uma vez do seu programa. Até o próximo programa.